Graça e paz. A graça regenera a pessoa. A pessoa regenerada tem paz com Deus. Se não for regenerada, não tem paz com Deus. Mas o que é ser regenerado? É nascer de novo, nascer de Deus. A escola bíblica dominical, eu considero o melhor culto da semana, que nós podemos ter culto nas casas, é muito importante. Culto nas casas, estava falando com o irmão Paulo agora, né? A gente tem lá em casa, toda terça-feira, vem uma família. Hoje vai ser batizado 2 pessoas, que a gente trabalhou com eles lá. Então, é muito importante esse trabalho em casa. O evangelho desapareceu exatamente por isso, que perdeu-se o culto doméstico. Não tem mais culto doméstico. Então, é muito importante a gente levar a sério aquilo que Jesus pediu para sermos testemunhas dele. Então, a escola bíblica é muito importante. E nós temos o privilégio de estar aqui, graças à misericórdia de Deus, que nos concedeu este privilégio. E também estamos a pedido do pastor Nilton, que fez aquela cirurgia da vista. É uma cirurgia praticamente fácil, mas depende da recuperação. E a recuperação depende, claro, da pessoa, não esforçar. Até ele tinha dito que vinha aqui hoje de manhã, eu falei, não convém. Lá você vai ver a claridade e tal, à noite tudo bem. Ele falou, não, mas você está encarregado de fazer o culto da noite também. Eu falei, tudo bem, mas se você quiser estar lá à noite é bom. Então, eu me sinto agraciado por estar aqui com os irmãos e saber que os amados vieram aqui com um único propósito: agradecer a Deus pelo novo nascimento. Esse é o único propósito que um filho de Deus vem para a casa de oração. Agradecer. Ninguém vem aqui buscar bênção, porque a melhor bênção todos já ganharam, que é o novo nascimento. Então a gente vem aqui para adorar a Deus, agradecer pelo novo nascimento. Então nós temos hoje a Santa Ceia à noite também, vai ser muito gratificante, que é um culto especial. A Santa Ceia não salva ninguém, mas é uma maneira da gente estar lembrando daquilo que Cristo fez por nós e anunciando através do gesto de participarmos da Santa Ceia. Então, nós vamos fazer a meditação nesta manhã sobre o rico insensato. O rico insensato, o texto que nós vamos usar está em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, do versículo 13 em diante. Lucas 12, 13 a 21. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Senhor, mestre, ordena a meu irmão que reparta a herança comigo. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo:
O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstituirei maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Nós te agradecemos, Pai, por termos a tua palavra na nossa própria língua e que através dela nós descobrimos quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado Jesus a este mundo mau com o projeto de nos salvar da condenação eterna. Para isso, o Senhor permitiu que crucificassem ele naquela cruz, para que ele nos atraísse no corpo dele, nos levasse à crucificação, à morte, à sepultura e à ressurreição com ele pelo teu poder. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando do pastor Nilton, da recuperação dele, que ele tenha uma recuperação completa. Também te pedimos pelos amados que não puderam estar conosco, que onde eles estejam voltados para ti com desejo de estar em comunhão conosco. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Espírito Santo é que vai falar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, nós temos aqui pelo menos dois ensinos importantes. Pelo menos dois. Um ensino é aquele homem que estava no meio ali do povo, que Jesus estava doutrinando, e aquele homem interrompeu o culto para pedir que Jesus falasse com o irmão dele, para dividir a herança. Esse é o retrato de muita gente que vem para a igreja, mas o coração fica em casa. Então, aquele homem estava representando este grupo, que vem para a igreja, mas a preocupação não sai. Um pensa nos boletos que tem que pagar amanhã, outros pensam no emprego, outros pensam... Então, este homem estava representando este grupo de gente. E Jesus, então, fez aquela observação e falou para ele: mas quem me pôs como repartidor de herança? Quem me pôs como juiz? Então, as pessoas confundem. Muitas pessoas vão à igreja para buscar bênção. Então, quando a gente analisa que a maior bênção que a pessoa pode adquirir é ouvir a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e acreditar e pôr em prática o que ela ensina. Porque ouvir só não adianta. Como nós temos o hábito de falar, né, que aquele homem que estava indo para o inferno por causa de 30 centímetros, nós quisemos saber o que era isso, compramos o livro e descobrimos que é as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não vai para o coração. Esse está ouvindo de um lado e saindo do outro. Então não tem efeito nenhum. A Bíblia Sagrada é para se ouvir, descer para o coração acreditando
e voltar para a boca confessando o que creu. Quando nós estamos confessando a Bíblia Sagrada, aquilo que cremos, estamos abonando o poder que ela tem. Que a Bíblia Sagrada, ela tem o poder de transformar um filho do diabo num filho de Deus. É isso que nós descobrimos lá em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. O que está escrito lá? Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A sua Bíblia, meu irmão, está faltando o principal. Vamos ouvir uma outra versão. Tem alguma que fala do Evangelho de Cristo? Nenhuma, né? Porque é o Evangelho... Olha lá, a menina tem. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É o Evangelho de Cristo. Quando é o Evangelho de Cristo, que tem vários evangelhos. Tem Evangelho segundo Allan Kardec, tem Evangelho até agora, segundo Edir Macedo. Então, tem vários tipos de evangelho. Mas o apóstolo Paulo está se referindo aí ao Evangelho de Cristo, que é aquele que leva a pessoa a saber que ela foi atraída no corpo de Cristo, crucificada e morta com ele. Esse é o Evangelho de Cristo. Mas e o resto? Não, isso já é uma lei. Esta parte já é uma lei. Quando a pessoa crê que foi atraída no corpo de Cristo, ela já entrou no reino de Deus. Ela já foi colocada no reino de Deus. Por quê? Porque esta promessa, eu tenho que estar sempre falando dela, porque ela está no presente. O tempo do verbo aí está no presente, tá? Ela ainda está em vigor. Agora, o ser crucificado, quando a gente lê Romanos, capítulo 6, verso 6, o que está representando ali? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Então, aí está no passado. O tempo do verbo está no passado, não está no presente. Então, já aconteceu para aqueles que creram que foram atraídos no corpo de Cristo. Já aconteceu. E quando você lê Efésios 2, 6, também já aconteceu. Por isso que está no passado. O tempo do verbo está no passado, não está no presente. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, é o tempo do verbo passado. Se você creu que foi atraído no corpo de Cristo, você já foi crucificado com ele, já morreu com ele. Esse é o processo que Deus tem para justificar o pecado adâmico do pecador. O processo é esse, como nós lemos em Romanos, capítulo 6, verso 7. É o único meio que Deus tem para justificar o pecador, é esse aí. O que ele fala? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu? Quem morreu? Aquele que foi crucificado com Cristo, né? Então esse já foi, já é o tempo do verbo é passado, já está sentado nos lugares celestiais.
Então, é uma lei. Não há necessidade de acontecer de novo. Jesus não vai ser crucificado de novo, não. Jesus, quando veio, ele veio silenciosamente, né? Veio como surpresa. Mas agora, quando ele voltar, ele vai vir com alarido. Ele vai ter bastante movimento. Então, aqueles que creram na promessa que Cristo fez, que é o único jeito da pessoa estar em Cristo, esta pessoa, então, já foi justificada. Por quê? Porque ela já morreu com Cristo, que é o jeito que Deus tem para salvar o pecador. É a morte com Cristo na cruz do Calvário, no corpo dele. Então, esse é o único modo que Deus tem para justificar o pecador. Morrer com Cristo Jesus na cruz pela fé no Evangelho de Cristo. Tá certo? Então, precisa tomar muito cuidado, porque eles vão tirando as coisas da Bíblia. Eu tenho dito faz 5 anos, gente, vai ter uma peneira, depois teremos outra peneira, essa versão bíblica vai sair. Então, vocês tomem cuidado, guardem no coração, porque amanhã depois não teremos mais. Tem umas 3 ou 4 pessoas que estão sustentando esta versão, porque segundo o Papa já devia ter tirado. Então, a versão bíblica, ela é muito importante. Quando você tem muitos livros bons, eu tenho um testemunho que aconteceu comigo, com um professor que eu já contei para os irmãos. Aquele homem era professor de faculdade, um professor de história, e conhecia os judeus por história. Conhecia, sabia quem são eles, o cuidado que eles têm. Mas aquele homem, quando leu na Bíblia Sagrada que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós não entraremos no céu. Quando ele me apresentou essa dúvida, eu precisei mostrar para ele que só Deus para nos justificar mais do que aos judeus e aos escribas. E ele ficou admirado porque ele tem uma estante cheia de livros e não achou nenhum daqueles livros esta mensagem que Deus justifica o pecador mais do que qualquer outra obra que o pecador faz. Não tem obra que justifica o homem a não ser a morte no corpo de Cristo. Por isso que no Evangelho de Cristo, a gente descobre como a pessoa é justificada do pecado. Como? Morrendo no corpo de Cristo pela fé. Mas fé em quê? Tem muita gente que fala que tem muita fé. Oh, eu tenho uma fé, sabe? Então me dá um pouco para mim, porque Jesus falou que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai fazer, olha... vai fazer muita coisa bonita, vai fazer um morro mudar de lugar. Então, me dá um pouco dessa fé que você tem. Né? Não tem nenhuma pessoa tem fé para ela alcançar que foi atraída no corpo de Cristo. Nenhuma pessoa. Isso aí só Deus é que dá esta fé para a pessoa. Pessoa nenhuma na terra tem esta fé. Então, quando as pessoas me perguntam qual é o pecado que leva-as para o inferno, sempre respondo, é a soberba. A soberba é que leva a pessoa para o inferno. Quem são os soberbos? São aqueles que se consideram salvos pelo que fazem. E aí, o que Jesus veio fazer, então, nesse mundo? Se a pessoa fosse salva pelo que faz, quem é que merecia gratidão? É a pessoa. Por isso que Jeremias deixou escrito lá no capítulo 17, versos 5 e 6. Veja o estado de uma pessoa que acha que vai ser justificada pelas obras que pratica. Então, está bem claro quem são estas pessoas. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Estes são chamados aí de malditos, porque confia no homem, confia no que ele faz. Quando a gente vê o verso 6, a gente sabe que é isso. É uma pessoa que confia no que ela faz. Essa é uma maldita. Então ela está confiando na obra que ela realiza. E ela é comparada com um arbusto lá em Israel, que ele fica sempre verde, nunca ele fica seco. Pode chover, pode não chover, ele está sempre verde. Aquilo que os católicos trouxeram para o Brasil, pensando que é árvore de Natal, né? Mas só que ela em 3 dias está murcha. Então, é isso, a árvore verde, ela não precisa agradecer a chuva. Assim é uma pessoa que confia naquilo que ela faz para entrar no céu. Ela não tem que agradecer a Deus, não. Ela tem que agradecer a si mesmo, que ela, já fiz. Esse é o soberbo. Esse é aquele que Pedro lá disse, lá no capítulo 5, verso 5 da sua primeira carta. O que Pedro fala lá? 1 Pedro 5, 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. E falta o principal aí, dar graça ao humilde. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Ele resiste o soberbo. O soberbo é aquele que não concorda, que tem que nascer de novo para entrar no céu. Ele acha que o que ele faz é suficiente. Então, esses é difícil acreditar, muito difícil, tá certo? Mas aqueles que confiam no Senhor, o mesmo Jeremias disse aí, no versículo 7 e 8, o que ele fala lá? Esse é aquele que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Eu gosto sempre de mostrar isso, porque aqueles que trabalharam na lavoura sabem o que é, né? Um pé de fruta plantado na beira do rio dá fruta o ano inteiro. Então, essa pessoa que confia no Senhor, ela não tem medo do que vai acontecer amanhã. Ela não está preocupada com doença, ela não está preocupada com o emprego, ela não está preocupada, porque ela sabe que é Deus que cuida dela. Então, ela é comparada a uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então, essa é a diferença de uma pessoa confiar nela ou confiar no Senhor Jesus Cristo. Então, quando ela confia no Senhor Jesus Cristo, ela não fica com essas preocupações que o mundo tem. Não, ela está descansada. Por isso, o novo nascimento é um descanso da alma. Ela vai encontrar esse descanso só quando ela nasce de novo. E isso é Jesus que realiza. Lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 e 29, nós vemos ali que Jesus convida as pessoas para ir a Ele, para encontrar esse descanso da alma. Vinde assim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você vai encontrar descanso para a alma, porque é só Jesus que pode dar. Não tem nada nesse mundo que dá o descanso para a alma, não. Não pensa que dinheiro dá segurança e etc. Não dá. Segurança, quem dá é Jesus. Então, esse grupo estava sendo representado por este homem que interrompeu o estudo que Jesus estava fazendo para pedir
que Jesus falasse com o irmão. Olha o pensamento daquele homem. Eu, quando leio esse texto, eu me lembro de um homem que entrou na igreja de paletó, gravata, beleza, sentou-se lá no último lugar lá, ficou ali, e o pastor, quando lia o texto, ele tirava do bolso ali um papel, marcava e tal. Aí o pastor pensou, esse homem está interessado. E o pastor, quando vê gente de paletó e gravata, já fica pensando, né, na grana, né? Não é o meu caso, graças a Deus. Mas já fica pensando ali, aquele homem está interessado. Aí terminou o culto, ele saiu atropelando todo mundo para ir lá cercar o homem. Oh, bom dia e tal. O senhor está nos visitando? Estou fazendo uma visita para vocês e tal, né? Aí eu vi que o senhor está interessado na Bíblia, né? Quando eu falava lá, o senhor abriu a caderneta e ficava lá, lendo ali. Não, pastor, é que eu tinha que marcar um fiado que eu esqueci. Eu tenho um armazém e às vezes a pessoa levou um saco de açúcar, um saco de feijão e eu esqueci de marcar. E aqui é um lugar bom para isso. A gente lembra, né? É um lugar ótimo aqui para você pensar sobre essas coisas, né? Então o homem estava interessado em lembrar aquilo que ele vendeu sem marcar. Aí agora vem o grupo dos pretensiosos. Esses são aqueles que são representados por este rico louco. Rico louco. Por que rico louco? Ele já era rico. Jesus contou essa parábola para mostrar para muita gente, né? Esse é um outro grupo que é mais procurado ainda, né? Muita gente que não está satisfeito com o que tem. Sempre quer mais, sempre quer mais. Quando você tem uma bicicleta, você quer um carro. Quando você tem um carro velho, você quer um carro mais novo. Quando você tem um carro mais novo, você quer dois. Aí você quer uma casa para morar, você quer duas, porque assim você aluga uma. Então, ninguém está satisfeito nesta vida. Não. Então, aquele homem não estava satisfeito. Ele fez uma plantação na sua lavoura e deu bastante. A lavoura produziu bastante, com abundância. E aquele homem começou a falar sozinho. É assim mesmo que acontece, né? Ele começou a falar sozinho. Puxa vida, e agora? Eu não tenho onde guardar essas coisas que eu vou colher. O que eu vou fazer, né? Ah, já me lembrei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os meus celeiros, que são pequenos, e vou construir maiores. E aí coloco tudo lá dentro, toda a abundância de colheita que eu vou ter, eu coloco lá. E aí sim, viu, alma? Aí você terá muita coisa para muitos anos. Para você comer, se alegrar, se regalar. Muitos anos você vai ter paz, não precisa mais preocupação, né? Aí Deus então falou com ele à noite lá. Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem que é? Assim é o que acontece com todas essas pessoas que têm esta preocupação em cuidar-se materialmente, mas esquecer o destino da alma. A alma é indestrutível, ela não morre. Não. Quando ela parte para a eternidade, se ela for para o inferno, ela nunca vai morrer. O fogo nunca vai se apagar. Vai ser um sofrimento eterno. Da mesma maneira, se ela vai para o céu, ela vai ficar eternamente feliz, porque vai estar com Cristo Jesus. Mas para estar feliz com Cristo Jesus, precisa acontecer aquilo que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11. O que está escrito lá? 2 Timóteo 2, 11.
Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, viveremos com ele. Se morreu com Cristo, você vai viver com Cristo. Se não morreu com Cristo, não vai viver com Cristo. Claro que essa morte é espiritual. É através da fé na promessa que Cristo fez. O que Jesus falou? Que é tão importante que o Senhor fica falando tanto. Essa semana, na quinta-feira, fui fazer uma gravação lá no Horto Florestal, e aí um homem me perguntou, por que o senhor repete tanto essa passagem de João 12, 32 e 33? Vamos ouvir o que é que está escrito lá. João 12, 32 e 33. E eu, quando for à terra, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então não precisa nem comentar que ele estava se referindo à morte no corpo dele. Para aqueles que acreditam, né? Está claro. Se a pessoa creu que foi atraída no corpo de Cristo, o que aconteceu com ele, aconteceu com ela. Ele não estava na cruz? Estava. Uma pessoa me perguntou, pastor, como é que eu sei? Como é que eu recebo esta revelação de que Jesus me atraiu no corpo dele? É simples. Onde que você estava? Você não estava neste mundo? Que Jesus falou que ia atrair todos. Onde você estava? Então, essa é a revelação. Creia que se ele atraiu todos, você foi atraído no corpo dele. Se ele atraiu todos, você não ficou de fora. Agora, isso é necessário quando você se humilha. Lembra lá o que Pedro falou? Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Que graça? A fé. Para creres que Cristo te atraiu no corpo dele, só Deus que dá esta fé. Ninguém tem. Onde que está escrito isso? Está escrito em Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não vem da pessoa esta fé. Dá para perceber aí? Porque pela graça, ou seja, gratuitamente, vocês são salvos. Tá certo? Mediante o quê? Mediante a fé. Que fé? Fé é que você foi atraído no corpo de Cristo, não é só assim que você é salvo? Então é mediante a fé. Só que essa não vem de você. Isso não vem de vós, ele está dizendo. É Deus que dá. Então a pessoa precisa pedir a Deus. Daí que o soberbo não consegue se humilhar e pedir a Deus. Ele acha que aquilo que ele faz é suficiente. Então, aí entra a soberba. Ser humilde não é ser pobre. Não. Ser humilde é concordar com aquilo que Deus fala através da Bíblia Sagrada. Então, a pessoa humilde descobre que se ela não crê que Cristo a atraiu no corpo dele, ela não vai entrar no reino de Deus. E aí ela pede a fé para Deus. Fé para crer na única maneira de estar em Cristo Jesus. Não tem outro jeito, pastor? Não. Não tem. Então é por isso que eu repito muitas vezes, né? Por isso que eu sou o recadeiro de Jesus. Eu não quero fazer concorrência com Cristo. Essa pergunta vem muito para mim. Por que o senhor é o recadeiro de Jesus? Porque eu não quero fazer concorrência com Cristo. Tudo que eu pregar como um modo de entrar no reino de Deus, sem um novo nascimento, eu estou sendo concorrente com Cristo. Porque Jesus falou que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Então eu tenho que ser o recadeiro dele. Aquilo que ele fala, eu falo. Então, o Evangelho de Cristo é a maneira que você descobre como ser justificado do pecado. É ali que a gente descobre. Quando você leu o 17, é isso que está escrito.
Porque nele, ou seja, no Evangelho de Cristo, nós descobrimos como Deus justifica o pecador, que é através da morte no corpo de Cristo. Os senhores pregam por aí afora a salvação através das obras praticadas pelos homens. Isso é que tem enganado muita gente que está no inferno, porque não busca aquilo que Jesus falou. O que Jesus falou? Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso Jesus está falando aí para todas as pessoas. Errais porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus que está nas Escrituras. O que Deus fala é uma lei. O que Deus fala é uma ordem. Deus criou tudo isso que nós vemos pela nossa vista, tudo pela palavra. Só o homem que foi feito, o homem não foi criado pela palavra, não. Ele foi feito pelas mãos de Deus, que usou o barro, que até pouco tempo estava sendo usada a mentira de que o homem provém do macaco, que é a evolução. Aí descobriram que a pessoa tem argila no seu corpo. Então, se ela tem argila, é o barro. Então, o homem foi feito do barro. Tá? Então, ele não foi criado, não. Ele foi feito. Tá? Eva foi criada. Por isso que o homem é mais limpo. Não, senhor. A mulher é mais limpa do que o homem. Por quê? A mulher não foi feita do barro. A mulher foi criada da costela de Adão. Tá? Ela foi feita da costela de Adão. Deus tirou uma costela de Adão para fazer a Eva. Então ela é mais limpa do que o homem. Até pouco tempo tinha uma discussão de que era Eva que era culpada do pecado ter entrado no mundo. Então eu disse, não. Se fosse a Eva, eu até concordava, mas Adão pregou errado para Eva. Esse é o risco que os pregadores têm. Pregar errado. Pregar Jesus pela metade. Adão não pregou direito para Eva. Pelo relatório que a Eva deu para o diabo, ela não ouviu aquilo que Deus falou para Adão. Qual foi o relatório que ela deu para o diabo? Gênesis capítulo 3, de 1 a 6. Então ali ela demonstrou que realmente ou ela não prestou atenção na mensagem, ou ela ouviu erradamente de Adão. O que está escrito lá? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não tinha falado nada disso para Adão. O que Deus tinha falado para Adão? Capítulo 2, verso 16 e 17, desse mesmo Gênesis. O que ele tinha falado para Adão que ele não passou para Eva? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Acho que o diabo falou, não, é mentira de Deus, né? Não vai morrer não. E realmente não morreu não. Não era comer, não era morte física. Eu penso que quando a Eva comeu daquela fruta,
e não morreu, ela pensou, não está certo mesmo, o diabo falou certo, né? Então ela deu também para Adão, aí eu não morri, toma lá, come aí também. E aí foi o estrago da humanidade. Até então, Adão era senhor do diabo, mas dali para frente o diabo passou a ser senhor do Adão. Então, este é o ponto de muitas pessoas pregarem o evangelho erradamente. Muito cuidado. Hoje está sendo pregada o novo nascimento através de obras do homem. Depois que a pessoa nasce de novo, tem que fazer as obras para não cair. Peraí, onde é que está a ação do Espírito Santo? Então, esse é o problema. A pessoa fica pensando, será que o que eu estou fazendo? Não, quando você nasce de novo, você ganha o Espírito Santo para te guiar nos caminhos do Senhor. É Ele que dá o sinal. É Ele que fala, você está indo para a igreja? Estou, mas com essa roupa? Espera aí, isso não vai ficar bem na presença de Deus. Quando você vai no fórum, você vai com uma roupa desse tipo? Porque tem gente que vai para a igreja de bermuda, de chinelão. Espera aí, você está indo para a presença de Deus? Porque Jesus está lá no meio. E Ele é Deus. Eu acho que tem que usar o que você tem de melhor. Não importa se é roupa velha ou nova, mas usa o que é de melhor. Você está indo para onde Deus está. Você não crê que Deus está lá? É verdade. Então é isso. Dê valor ao culto, porque o culto representa uma oportunidade para a pessoa trazer os filhos, principalmente na escola bíblica, trazer os filhos para ouvir a mensagem, trazer um visitante para ouvir a palavra. É uma oportunidade, por isso que eu considero a escola bíblica o melhor culto que tem da semana. É a oportunidade que a pessoa tem de levar os seus filhos para ouvir a palavra de Deus e desincumbir-se daquilo que Deus falou, que era para os pais fazerem. Tá? Então, ensinar o menino o caminho que ele deve seguir não é ensinar o caminho da igreja, não, é tudo. O pai é responsável pelo futuro do menino. Ele tem que explicar os perigos que correm aí, tá? Nesse mundo mau. Ele tem que explicar para o menino que o privilégio é acreditar na palavra de Deus, o privilégio é estar em Cristo Jesus. Quando a pessoa está em Cristo, ela é protegida pelo próprio Jesus. Então, este homem ouviu esta promessa de Deus, dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O irmão ou a irmã já pensou nisso? Já pensou que pode ser essa noite? Ninguém sabe o número da sua senha para morrer nesse mundo. Ninguém. E eu não sei o número da minha senha. Sei lá se já está na hora, não está. Isso é com Deus. Eu estou pronto. Não peço a morte, isso eu não peço. Tá certo? Enquanto eu estiver sendo útil neste mundo, eu não quero morrer. Quero fazer a obra que Jesus mandou. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado é salvo. Quem não crê está condenado. Crê no quê? No batismo? Não, crê em Cristo Jesus. Crê que Ele te atraiu no corpo dele. Esse é o ponto. Ser batizado sem estar em Cristo não adianta nada. E estar em Cristo e não querer ser batizado, o que é isso? Aí é uma soberba. Eu conheço muita gente que diz que acreditou, mas não quer ser batizado. Por quê? Porque os pais não querem. Meu filho, nunca deixa a nossa religião. Teu avô morreu nessa religião e eu quero
que você nunca deixa. Tem gente que faz isso, em vez de pregar para o pai, mas olha o que Jesus está falando, que se não tiver nele, o problema é sério, pai, né? Se não estiver em Cristo, a pessoa não é gerada por Deus. Será que não dá para ver isso? Mas onde está escrito isso? 2 Coríntios 5, 17 e 18. Se não tiver em Cristo, a pessoa não é gerada por Deus. E se ela não for gerada por Deus, ela não está na família de Deus. E vai para o inferno. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se não tiver nele, não é batizado, meu querido. Então tudo se prende na promessa que ele fez. Para estar nele tem que crer. Peça fé a Deus, creia e seja gerado por Deus, que é o novo nascimento. Novo nascimento não é morrer e tornar a nascer. Novo nascimento é ser gerado espiritualmente. E isso quem faz é Deus. Não tem igreja, não tem homem, não tem pastor, não. Esta obra é Deus que faz. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É Deus que faz tudo. Ele que dá a fé para a pessoa que quer, é Ele que faz tudo. Então esse é o quadro de as pessoas que pensam só nas vidas material e esquecem da alma. Este louco está representando o grupo dos loucos, que só pensam nas coisas materiais e esquecem da alma que é indestrutível. Tá? Tem que lembrar aquilo que Jesus Cristo fez. Ele fez maravilhas, mas sofreu, sofreu. Jesus me dirige na minha jornada, não deixe eu cair. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Eu não tenho medo, não. Medo de quê? Minha filha me liga lá da Bahia, pai, aconteceu isso. Não fique com medo, minha filha. Fique em Cristo Jesus, fique descansada. Você creu, não fica com medo. Mas eu sei que uma barulhada aqui, fica tranquila. Deus cuida dos filhos dele. Deus cuida. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim, deu-me a vida eterna, sua mão me governa com amor sem fim. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e louvando, prossigo marchando pra bela Sião. Alegre, feliz e marchando, prossigo louvando pra bela Sião. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem está em Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo só traz tribulações, faz ficar orgulhoso e não tem salvação. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem está em Jesus Cristo, no céu já tem morada. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui com estes amados para transmitir o recado que o Espírito Santo colocou no coração de cada pessoa. Sabemos que faltou muita coisa, Pai, mas que o Espírito Santo complete na vida daqueles que querem mais e mais da Tua palavra. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém.